Bom, inicialmente eu gostaria de dar bom dia a todos, agradecer imensamente a oportunidade que o professor Jacques nos deu de trazer aqui, apresentar aqui o estudo que o grupo de integrantes da USP desenvolveu ao longo do curso de métricas e que teve, então, como tema indicadores de projetos acadêmicos na USP. Esse grupo, então, ele foi formado por esses 10 integrantes que vocês veem aqui na tela, que na verdade, compõem diferentes unidades da Universidade de São Paulo, que deu, então, uma riqueza extraordinária às reflexões e às discussões que a gente acabou tendo no grupo. Então, eu tentarei ser breve, professor, nessa minha apresentação, inclusive para permitir que os colegas possam acrescentar informações que eles julgam relevantes aqui nessa apresentação, no final dessa apresentação. Bom, em 2018, a reitoria da Universidade de São Paulo, ela divulgou uma nova proposta de avaliação institucional. E essa proposta, ela estava, então, baseada na construção de um novo projeto acadêmico pelas unidades da universidade. Então, a partir dessa proposta, ou a partir, na verdade, desses projetos acadêmicos, a USP passaria, então, a avaliar os trabalhos dos seus docentes de forma integrada com a avaliação das unidades. E para dar diretrizes a esses projetos acadêmicos, como é que eles deveriam ser construídos, então, dessa forma integrada, a reitoria sugeriu, né, a criação da Comissão Permanente de Avaliação, que nós chamamos de CPA, que estabeleceu, então, que as unidades teriam total flexibilidade para propor os seus próprios indicadores de desempenho. Nesse mesmo ano, em 2018, houve também a criação pela Universidade de São Paulo, pela reitoria, do EGIDA, né, como assim nós chamamos, que corresponde, então, ao Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da Universidade. Bom, a partir daí, considerando, então, os projetos acadêmicos, né, nós, no grupo, vislumbramos que esse conjunto de indicadores acadêmicos, esse conjunto de indicadores desses projetos acadêmicos, né, das unidades, poderiam, então, representar um acervo extremamente rico para a gente estudar, então, os indicadores críticos, os indicadores convergentes ou divergentes, tanto entre as diversas áreas do conhecimento, como até mesmo dentro de uma mesma área do conhecimento. Então, com base nessa análise, o grupo entendeu que esse estudo poderia contribuir com reflexões acerca do processo de elaboração desses indicadores e da integração desses indicadores com processos de aferição de métricas, utilizadas em comparações institucionais e até internacionais, e poderia, então, contribuir com o aprimoramento das métricas dentro da nossa instituição. Bom, então, a partir daí, nós na verdade, realizamos um projeto piloto que nos mostrou que essa análise ela era viável, né? E passamos, então, a estudar, né, e a extrair os indicadores, inicialmente de 6 unidades que foram selecionadas, 2 em cada área do conhecimento. Então, nós selecionamos a área de saúde, ou dentro da área de saúde, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Dentro da área de exatas, nós extraímos os indicadores do Instituto de Matemática e Estatística, do IME, e do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. E também extraímos os dados dentro da área de Ciências Sociais e Aplicadas, dos projetos acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU, e do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, IAU. Ao extrair esses dados, nós tivemos, então, um conjunto de indicadores bastante grande, e nós avaliamos que essas 6 unidades representavam, né, uma amostra bastante significativa da nossa universidade. Então,
com os dados citados aí na tela, o que validava, portanto, o nosso estudo. E a partir da extração desses dados, desses indicadores, nós avaliamos em que medida esses indicadores dos projetos acadêmicos conversavam, dialogavam com 3 diferentes bases de dados. Então, o Anuário Estatístico da Universidade de São Paulo, de 2020, o Ranking Times Higher Education, o THE, e pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos na Agenda 2030 da ONU. Bom, nós chegamos a diferentes resultados, mas eu vou apresentar aqui alguns dados que chamaram a nossa atenção, e a gente pode observar que nós tivemos um total de 406 indicadores extraídos a partir desses projetos acadêmicos das 6 unidades, então um número bastante grande. Houve uma grande variação entre as unidades, inclusive dentro da própria área. Posso dar o exemplo da área de saúde, a gente teve uma variação bastante grande. Também identificamos 15 indicadores críticos, e nós consideramos indicadores críticos aqueles indicadores que estavam presentes nos projetos acadêmicos das 6 unidades e, ao mesmo tempo, alinhados, então, com o Anuário Estatístico, com o THE e também com a lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também nos chamou a atenção a ausência de dados relativos a empreendedorismo ou criação de startups, que são indicadores de inovação, diretamente relacionados à inovação, e também a ausência de indicadores de sustentabilidade ou de acessibilidade, que seriam indicadores mais voltados para a análise de impacto social. Então, frente a esse conjunto de dados, alguns pontos críticos também foram diagnosticados pelo grupo. Então, nós tivemos muitos itens inseridos como indicadores e que, na verdade, não representavam indicadores e, portanto, não poderiam ser acompanhados, que é exatamente uma das funções da formação desse projeto. Nós tivemos também a ausência de indicadores objetivos que permitissem, portanto, a autoavaliação e o acompanhamento das unidades. Algumas vezes, havia, então, a citação nos projetos acadêmicos de ações que, inclusive, não correspondiam a competências da própria unidade de serem abordados nos projetos acadêmicos. E também observamos uma reduzida aderência entre os indicadores de avaliação de desempenho das unidades e os dados do Anuário USP, bem como nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levando em conta os aspectos sociais e o meio ambiente. Por último, os dados apontam, então, para o fato de uma reflexão que nós consideramos ser importante, né? De que talvez a referida flexibilidade conferida às unidades não tenha resultado num conjunto de métricas que permitisse a essas unidades a sua autorreflexão, o seu autoconhecimento e, como consequência, o seu futuro avanço. E o grupo, então, sugere a necessidade de uma importante reflexão por parte da nossa universidade sobre a total flexibilidade que foi dada às unidades por sugestão, né, de seus próprios indicadores de desempenho. A interação do Escritório de Gestão de Informações, então, do EGIDA, com a CPA poderia resultar num aprimoramento dos projetos acadêmicos, oferecendo, assim, um apoio técnico para a adoção de indicadores que pudessem permitir o acompanhamento mais próximo das unidades. E, como conclusão final, nós temos que a nossa percepção, com base nos resultados deste estudo, ainda que exploratório, é de que uma matriz nuclear de indicadores por área de concentração que sirva de norteador às diferentes unidades
poderia, então, ser aliada a um conjunto de indicadores específicos propostos por essas unidades. E, dessa forma, essa união poderia trazer uma maior qualidade ao processo avaliativo da nossa instituição, contribuindo, então, com o aprimoramento das métricas da Universidade de São Paulo. Então, eu gostaria de, se for possível, abrir aqui a palavra aos colegas que contribuíram para que nós chegássemos a essas conclusões. Pode fazer uma observação? Depois que eu percebi isso depois da apresentação da Maria Luísa, que eu acho que um dos problemas que teve nessa colocação desses projetos acadêmicos foi principalmente porque eles foram desenvolvidos não tendo em mente qual que é a missão daquela unidade, qual que é o propósito daquela unidade. Então, acho que esse é um ponto principal que faltou, né? Acho que essa é uma questão que as metas que são colocadas ali, né, os objetivos, eles não surgem de um propósito embasado. A gente percebe isso no projeto acadêmico do ICMC. O ICMC era, né, tanto que ele foi considerado como vocês falavam, como é que era? A Marina tinha um termo bem interessante. Padrão ouro. Isso, padrão ouro, né? Então, isso era interessante. E a gente observa que faltou esse cuidado, né? A avaliação serve a quê? Tá certo? Então, acho que essa reflexão foi o ponto principal que originou todas essas questões colocadas. Excelente o trabalho juntamente desenvolvido com o grupo. Professora Marina Caldeira, só gostaria de acrescentar que realmente foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque eu tinha trabalhado no projeto acadêmico da Faculdade de Medicina e de fato, isso nos deu uma nova visão. Tenho certeza que o próximo vai sair muito melhor e eu acho que a universidade inteira pode se beneficiar dessa análise. Assim esperamos, né? Eu também gostaria de dizer que foi, em primeiro lugar, foi muito bacana trabalhar com o grupo, né? Foi uma coisa foi um aprendizado por vários pontos de vista, mas eu fiquei com os dados das duas medicinas, né? Eu e uma outra colega, e foi um grande aprendizado, porque eu mesmo não conhecia a ideia do projeto. E o que me chamou a atenção foi a quantidade de indicadores sugeridos que, na verdade, não eram indicadores e que, portanto, não dariam para avaliar a instituição ao longo do tempo. Uma outra coisa que me chamou a atenção, basicamente nessa comparação, Medicina Ribeirão e Medicina São Paulo, foi a diferença como cada um viu que era um indicador e a comparação na prioridade. Eu acho que esta liberação da independência de cada unidade, ela é importante, porque cada unidade consegue se direcionar para onde quer ir, mas a ausência de fortalecer o que são indicadores, aqueles que realmente são importantes, na análise do tempo, foi muito gritante, assim. Então, eu gostaria de agradecer, porque realmente, para mim, foi um grande aprendizado, como Marina, Maria Luísa e a Adriana já falaram.